Ó, falando um pouquinho de gramática no seu sentido literal ali. Não passa uma lista, né? Porque eu não quero também te sugar, né? Eu preparei uma colinha. Isso, exatamente. Eu preparei uma colinha. Pra galera que vai fazer a prova da UEL, na hora que ela for realizar ali as questões de gramática, passa aí uns temas que você fala, sempre cai na UEL, é bom. Tópicos importantes. Tópicos importantes. Vamos lá. O Henrique trouxe. O Henrique leu 3 minutos aqui, chegou no final e falou, é tudo, vai tomar. Eu via do Henrique, se pegar o calhamaço de biologia... Então, vamos pegar uma boa gramática da língua portuguesa. Que pode cair? Tudo. Bom, mas desse tudo. Desse tudo, que eu acho importante o aluno dar uma revisada nesse momento final, porque não dá em tempo mais de... Não dá. Tempo de aprender já foi, já. Então, é tempo de aprender, talvez, pro ano que vem. Mas pensar em coisas para revisar. Períodos compostos. Tá? O povo adora, né? Mas eu acho que o povo que é da matemática, das exatas, é pensar que ali, ó... Tem muita matemática quando eu penso no período composto, né? Tanto por coordenação quanto por subordinação. Então, pensar nos períodos compostos, pensarmos nas pontuações como recurso estilístico, como recurso sintático, tá? Pontuação. Que mais que eu coloquei aqui? Papel de certas classes gramaticais. Então, olhar para o texto, aquilo que a Denise estava falando. Às vezes, a letra A, tem lá o texto literário. A letra A vem tratando de algum elemento estético, né, do texto. E a letra B vem trabalhando o papel de uma conjunção, de uma preposição. Qual é o efeito de sentido de um pronome que ele utilizou ali no texto. Então, dá uma revisada nessas classes gramaticais. São 10, tá, gente? Show de bola. São 10. Que mais que nós estávamos falando? Mas aí a gente entra mais numa análise. Figuras de linguagem, dá uma revisada. Principalmente porque vai trabalhar com texto porque literário. Vai trabalhar com textos chance. literários. Um elemento que eu acho interessante quando o aluno se depara com a questão, eu sempre falo para eles partirem desse princípio, bater o olho no texto, dá uma identificada no gênero, puxa uma flechinha ali na hora, né? Porque às vezes a estrutura daquele gênero... caiu uma propaganda. Uma propaganda é um texto que traz muitos verbos no imperativo. E às vezes esse verbo no imperativo pode vir cobrando em um tópico ali, no tópico 3. Aí você já identificou que é propaganda, que tem verbo no imperativo, aquilo já vai te ajudar na resposta. Já elimina umas alternativas ali. Exatamente. Então, observar esses elementos que são característicos do gênero que está sendo cobrado ali, né? Observou uma classe gramatical que se repete. Já bateu o olho, identificou uma ironia. Faz uma flechinha, escreve ironia. Foi irônico aqui, né? Esses elementos aí vão auxiliar bastante na discursiva e na objetiva do primeiro dia, tá? Então, como tópicos, tem mais coisa, tá, gente? Tem aqui uma lista. Funções da linguagem. Funções da linguagem. Funções da linguagem. Regência verbal e regência nominal. Olha que legal, porque daí né? já entra a crase. Aí já entra a crase. A Denise citou a colocação pronominal, então só para, né, os 3 ali que o pessoal gosta, a próclise, a ínclise e a mesóclise. Olha que nome bonito pra gente colocar, né, nos gêmeos. Se tivesse 3 animaizinhos, colocava próclise, ínclise e mesóclise, né? Lembrar dessa colocação pronominal, porque muitas vezes, principalmente na hora de escrever, o aluno acha que se ele fizer um texto cheio de ênclises, o texto dele tá mais formal. Então vou colocar, né? Ênclise é o pronome depois do verbo, tá, gente? Então, só para vocês se lembrarem. Aí, pra gente fazer uma próclise, ou seja, colocar o pronome antes do verbo, tem que ter uma palavra atrativa ali. E ele não pode fazer essa próclise no início da frase, no início da oração. Então, lembrar desses detalhezinhos para ele também não encher o texto dele de ênclise, ou não fazer uma próclise onde não pode, onde não tem palavra atrativa. E a né? mesóclise, prof? A mesóclise é arcaísmo, gente. A UEL não gosta. É meio antigo, tá? Dar-te-ei um presente. Meu amigo. Isso é meio machadiano, não está em voga. Não está em voga. Não está em voga, é muito machadiano isso. Eu não sei como que a UEL pensa para os vestibulandos, mas quando nós já estamos lá, então, produzindo textos acadêmicos, né? Então, o candidato entrou na universidade, vai fazer o seu TCC. Se tiver mesóclise no TCC dele, o orientador vai tirar. Então, eu acho que ele já faz esse muito corte antigo, ali. gente, É muito antigo. Não está tá em voga, nem acrescenta isso no seu repertório de amanhã, tá? Você não está escrevendo uma bíblia, né? Pelo amor de Deus. Só precisa saber cuidado, o que é, não é? né? Não bom entender precisa... o que Precisa é. saber o que é. Às vezes cai um texto que tem essa
variação histórica que ele vai ter que analisar desse ponto de vista, que foi um texto mais antigo. Caiu... O que tem D mais antigo? Agora o Rei da Vela? Não, né? Não, seminarista. Seminarista? Romantismo, né? Então. Século XIX. Caiu um texto do século XIX. Possível ter. Então, ele vai colocar ali como um tópico. O autor usa o futuro do presente no verbo tal, que está na mesóclise. Entendi. Então, saber que existe. Saber que existe. Saber Mas que existe usar, é mais não. importante. Tá. E desses itens aí que você trouxe, qual que é aqueles que o aluno mais erra, assim, que você vê? Não erra, mas que tem mais dificuldade para a prova. Eu acho que a análise do período composto. Se você puder fazer um resuminho, porque eu não faço nem ideia do que é. Sabe aquilo de dividir as orações, daí tem oração principal, sei. oração subordinada, substantiva, tá? Subjetiva, lembram? Vixe. Associaram. Reduzida de Julgar gerúndio. qualquer qual, não Reduzida de sei. gerúndio, tá? Oração subordinada, adverbial, temporal. Lembram lembro disso? disso. Condicional. Muito vagamente, né? Nossa. Mas vamos entender uma coisa. Não aparece para você simplesmente classificar Fazer ou assinalar a análise sintática, alternativa. assim, né? O que tem aparecido é exatamente esse período composto para você analisar. Por exemplo, apareceu com a conjunção se. E você, com ser capaz de perceber que esse se atribui um caráter condicional para aquela oração. Então, É perceber o sentido daquela conjunção, que aquela conjunção traz para o texto, para a oração. Eu acho que outros professores até falaram aqui, né, da revista Diálogos Pedagógicos, que a UEL analisa a prova dela. Que ela humilha o aluno. Mostra os erros. Já tem o não, vai atrás da humilhação. Enfim, mas aí ele... dentro desse contexto da revista Diálogos Pedagógicos, nas questões de língua portuguesa, ele coloca lá a temática. E quando a gente vai observar a parte gramatical, ela coloca assim, papel de certas classes gramaticais no texto. Pronomes, conjunções. E onde que vão entrar essas conjunções? Dentro do período composto por coordenação. Né? Então, ele não precisa olhar para aquele período e falar, aqui a gente tem uma coordenada assindética, aqui a gente tem uma coordenada sindética adversativa. Aditiva ou adversativa. Aditiva, explicativa, conclusiva. Ele precisa entender que tem um pois ali que está depois da vírgula e tem ideia de explicação. Né? Então, dentro do texto, é sempre nessa ideia muito contextual. Nossa, eu sempre a estudava partir do errado, texto. então. Nossa, eu queria decorar, eu queria saber, analisar completamente tudo que era. E daí, às vezes, caiu uma questão simples lá e aí eu ficava me batendo. Às vezes, a galera estuda mais essa parte muito purista, né? Quando vai estudar para concurso. O vestibular é bem contextualizado. Nossa, Principalmente a UEL, ela trabalha a partir do texto. Ela tem feito isso assim, desde que o formato da prova começou a se modificar, tem sido sempre a partir do texto. Outro exemplo, coordenação e subordinação, que foi o período composto que eu citei, e seu papel na língua em uso. Né? Ou seja, pode trazer um texto ali com uma linguagem muito coloquial, uma linguagem do nosso dia a dia, um texto que está na rede social e a aplicação desse conceito gramatical. Né? Porque nós temos a nossa gramática. No dia a dia. Do dia a dia, exatamente. Bom, eu lembro que você mencionou ali figuras de linguagem. Eu lembro que toda vez que eu ia fazer Enem, tinha uma questão de figuras de linguagem. Grande chance de aparecer domingo. Mas assim, eu acho que não teve um Enem que eu não fiz que não caiu. E graças a Deus, acho que figuras de linguagem e funções da linguagem são dois temas que o Enem sempre cobra, assim, sempre cobra. E as questões do Enem, eu lembro que sim, que tinha... A maioria, assim, meio que você não matava pela interpretação, mas o texto era muito importante para você conseguir realizar. Mas, assim, a parte prática e bruta da gramática, assim, dificilmente caía no Enem, né? Tipo, faça uma análise. Não. Ou às vezes era só, por exemplo, igual tem. você falou, explica esse pois aqui na frase. Exatamente. Às vezes era mais isso, né? Também não era uma gramática muito pesada que caía no Enem, né? A questão gramatical no Enem, ela vai aparecer na redação. Porque existe uma competência, critério. a competência 1. Para mim, é a correção mais transparente que você tem de uma redação, é a correção da redação do Enem. Sim. Porque ela vem dividindo de 200 em 200 e tem uma competência 1 que diz assim, você está sendo analisado no seu conhecimento sobre a norma culta do português, o uso adequado disso. Então, a gramática... Para o Enem, gramática, ela vai cair sendo analisada lá na produção do seu texto. Se você colocou a crase, a vírgula, acertou a concordância.
esse tipo de elemento na construção do texto. Entendi. Então, classificação. E para não tem. tirar 200 só pode ter até 2 desvios. Só... Né? Que o povo chama erro, né? Sim, o famoso desvio. erro. O Desvios. desvio gramatical. Né? Igual, O desvio da norma culta. igual o Bruno comentou no podcast de ontem. Tem alguns termos do vestibular que mudaram, né? Comando, desvios. Não é mais pegadinha. Como é que é? Distrator. 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 Agora os caras estão gourmetizando até o vestibular.